A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para deixar alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Só que hoje eu vou deixar uns pequenos versículos, porque eu queria convidar hoje o povo ouvinte da palavra de Deus que orasse as crianças africanas, as crianças indianas e de todos os países no Brasil, porque eu tenho percebido que tem muitas ONG ajudando as crianças na África. Eu não sei se na Índia tem, mas deve ter também. Mas eu vejo que tem muita criança morrendo de fome. Tem criança que está a pele e osso. São coisas que deixam a gente desestruturada. E nós sabemos que criança não cometeu pecado nenhum. Crianças doentes, com tumores, com câncer. E nós devemos interceder a Deus por essas crianças. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas eu vou deixar alguns versículos aqui. E depois no final nós vamos orar para o nosso Brasil. Para as crianças cancerosas. Para as crianças que estão famintas aí nos 4 cantos da terra, passando necessidade. Que Deus do céu em Cristo Jesus tem todo o poder e autoridade para usar pessoas e trabalhar em favor dessas crianças. Que Deus, operando Deus, quem impedirá? Então, vamos aos versículos da Bíblia. Aqui no livro de Tiago, capítulo 5, do verso 13 em diante, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serei-lhe perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, amados, observe o que a palavra nos aconselha aqui. Aqui a palavra nos aconselha um conselho que nós deveremos fazer. E tem coisas que a palavra manda aqui você fazer, mas que é para você observar a forma e com quem você faz. Não é de qualquer maneira, é com sabedoria. Vamos explanar o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Se você está aflito, que é o que nós passamos muito nessa terra, ore. Ore. E o Senhor te ouvirá do céu e sarará a sua terra. O Senhor jamais lança fora aquele que o busca. Portanto, o que ele está aconselhando aqui? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Está contente? Cante louvores. A Bíblia diz que você está contente, cante louvores. Mas se está triste, ore. Então, e o 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A Bíblia diz: se está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja, nem é o pastor. Não precisa ser nem o pastor. Aqui a palavra está falando do presbítero da igreja. E ore sobre ela. E unge com óleo e ore. E o 15 diz assim, e a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Mas é preciso ter discernimento se esse presbítero realmente é um chamado do Senhor, é um homem de Deus, tem testemunho,
Porque hoje, o que tem de falso profeta, o que tem de pessoas possuídas de espírito maligno, carregando a Bíblia, diz que é diaconisa, é presbítero, é diácono, não sei de quem, mas o ser humano, você olha para o ser humano comete tantas abominações que dá até nojo. É igual a palavra diz, se tu receber um profeta na tua casa, na qualidade de profeta, tu terá galardão de profeta. Você tem que ter discernimento de espírito para você saber se o cidadão é um presbítero, se ele é um profeta, para você recebê-lo como profeta ou como presbítero. Não é qualquer um que você pode deixar e pôr na mão na sua cabeça, não. Não é qualquer um, não. Você tem que observar se o cidadão realmente é um homem de Deus. E a oração da fé salvará o doente. Ó, e o Senhor levantará. O Senhor levantará. A Bíblia diz aqui, o Senhor está no seu trono. Ele levantará do seu trono. Ó, o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Se às vezes você está doente pelo pecado que você cometeu, e a doença acontece, vem. Se haver-lhe cometido pecado, será-lhe perdoado. Ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí já você tem que tomar cuidado. Você vai e confessa um pecado seu, ou você cometeu um pecado, uma culpa qualquer, com um irmão despreparado, que não tem eira e nem beira. E aí, meu irmão, ele espalha aquilo para toda a nação. Em vez de você ser abençoado, você vai passar mais luta e mais problema. Então você tem que observar com quem você conversa. Observar, porque eu tenho experiência própria disso, de um pastor que eu sempre respeitei como homem de Deus. Ele já se foi, e ele chamou seus obreiros, seus presbíteros, e se abriu uma situação que ele nem pecou, mas ele passou num estreito, em uma situação, e ele confessou, e ele falou aquilo para os seus presbíteros da igreja, e eles botaram o nome do pastor abaixo de cachorro. E o pastor, ele foi sincero, e ele não pecou, mas ele foi tentado. E eu adquiri uma experiência que você não pode confiar em qualquer pessoa que se diz cristão, ou pastor, ou presbítero, ou diácono de igreja, não pode confiar. Então eu te aconselho a confiar em Jesus, confessa os seus pecados a Jesus, vai diante do Senhor. Agora, se você tem um irmão de igreja de confiança, que você vê que é homem de Deus e é mulher de Deus, vocês podem conversar e falar um com os outros acerca da sua situação. É o conselho que eu dou, tem que ter discernimento de espírito. Ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Isso é fácil. Você entra para o seu quarto e ore uns pelos outros. Isso a gente faz todos os dias. Outro, para que sareis, para que você sara de alguma enfermidade, algum pecado, alguma doença espiritual. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então você tem que observar se o presbítero tem qualidade de justo, para que você aceite conversar ou aceitar a oração dele. Porque hoje eu observo que você tem que vigiar, acautelar as palavras com quem você conversa acerca da sua vida espiritual, sua vida cotidiana. Você tem que se preservar disso, mas você tem que expor todo dia diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, tenha piedade e misericórdia de mim. O que o Senhor disse para a mulher samaritana, quando eles pegaram pedra para apedrejá-la? Que na época, na lei, se uma mulher adulterasse, fosse pega em adultério, ela tinha que ser morta apedrejada. O Senhor Jesus, escrevendo no chão,
com o dedo, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos jogaram a pedra fora, que todos estavam cheios de pecado. Mas o que o Senhor disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Mas aí o cidadão: vá, peques de novo. Vá, peques de novo. Senhor, me perdoa o mesmo pecado. Uma hora, o Senhor pode se irar ou te abandonar, e o inimigo chegar e fazer o que ele quer, e aí lá se foi a sua alma para o inferno. Então, a vida com Deus é vigilância, oração, é uma batalha constante. É uma batalha constante. E nessa caçada que eles nos fazem, que é uma caçada, eles se reúnem numa caçada. Satanás, legiões, potestade entra neles e eles levantam contra você numa caçada. E aí você tem que orar. Que nessa caçada, muitas das vezes não dá para louvar, não dá para cantar. Se está alegre, cante louvores a Deus. Mas nessa caçada você tem que orar. Orar, buscar o Senhor. Mas eu, em meio a essa caçada que eles têm feito comigo, essa caçada que eu tenho vivido no meio dela, eu tenho pensado nas crianças que eu posto no meu Face, tenho pensado nas crianças da África que eu tenho visto, no Brasil, em alguns cantos do Brasil, a fome tem sido grande, na Índia e outros demais países que às vezes a gente posta aqui, a gente vê. Eu senti no meu coração de convidar a igreja do Senhor, os homens e mulheres de Deus, para orar para este povo. Eu estou passando aqui no YouTube, dizendo aqui no YouTube isso, é porque o YouTube tem sido um meio comunicativo para mim poder chegar a algumas pessoas que eu interesso que a palavra chegue e convidar o povo a fazer isso. Mas não precisa de você ir no YouTube para orar, não. Você pode orar no seu quarto, no seu cantinho, onde você estiver, o Senhor vai ouvir do mesmo jeito. É só interceder por esse povo que necessita, que precisa. Mas eu vim aqui a convidar porque é um meio comunicativo que eu tenho, que eu posso usar, por isso eu estou usando. E eu faço muitas orações sem usar aqui o meio. As minhas orações todas as minhas orações, eu não uso o meio comunicativo do YouTube e nem do Facebook. Eu oro separado, mas hoje eu estou convidando, estou sentindo a necessidade no meu coração de convidar os homens e mulheres de Deus que verdadeiramente está tendo um compromisso com o Senhor de orar, que o nosso Brasil, o nosso mundo está entrando num caminho muito difícil e que vai, o povo na terra, eu não estou falando aqui de revelação não, irmão, que o Senhor me revelou, não, eu estou falando pela Bíblia, pelo cumprimento da palavra que eu tenho visto, e pelos acontecimentos, os sinais da Bíblia que está acontecendo, eu percebo nos 4 cantos da terra, e que o mundo vai passar por uma tribulação tremenda, de fome, de tantas coisas, que o ser humano não vai aguentar. A gente percebe, porque o Senhor não me revelou nada. Chegar aqui e falar, o Senhor o Senhor não me revelou nada. Eu tenho observado os sinais. Eu tenho lido a Bíblia e observado os sinais. Amados, está cumprindo numa velocidade tremenda. E nós temos que orar muito e muito mais, santificar muito e muito mais, interceder pelos necessitados. Porque eu, por exemplo, eu não quero entrar na Nova Jerusalém sozinho, eu não quero só para mim. O motivo de eu vir aqui no YouTube trazer minhas mensagens é porque eu desejo que você vá, que eu entre e você também vá para Nova Jerusalém, tenha eternidade, porque lá é gozo e paz, não tem sofrimento, não tem dor, e que Jesus foi preparar para nós.
Quando eu venho aqui é porque eu quero que todos vão para lá. Eu sei que não vai ser todos que vão, mas o intuito é de levar a palavra a muitas pessoas. Apesar que eu tenho percebido que não tem sido muito compartilhado, eu não sei de que maneira eu fiz esse canal, parece que não está sendo entregue, mas eu não estou preocupado. Por isso que eu peço às pessoas que compartilhem, que vai lá no meu canal e compartilhe, para que chegue ao ouvido de pessoas que vai precisar dessa palavra, fortalecendo no Espírito do Senhor para os dias maus. Aqui nós estamos, nada mais e nada menos, nos preparando espiritualmente para os dias maus, para nós suportar, porque nós despreparados não vai aguentar, e nós pode perder até a salvação, porque nós não vamos aguentar. O sofrimento, as perseguições são grandes, a gente tem suportado, mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Eu poderia trazer uma mensagem aqui para você. Não, você vai prosperar. Você vai levar um anel no dedo como José. Você vai comprar uma Ferrari, uma mansão. Mentira. Eu não posso profetizar isso para você. Jesus não veio trazer isso. Jesus disse para o jovem rico. Tudo que ele falou para Jesus, ele falou, não, Jesus falou para ele, não, tudo isso eu fiz. Aí Jesus disse para ele, vende os teus bens e siga-me. O jovem rico desapareceu. Mas não significa que o Senhor não te prospera. Não, não. Eu estou falando para você buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, que as outras demais o Senhor os acrescentará. O Senhor, Ele nos acrescenta aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Se Ele quer você rico, Ele vai te pôr rico. Se Ele quer você classe média, Ele vai te pôr você classe média. Mas se Ele quiser também te sustentar com alimento, roupa, calçado, um cobertor e uma casinha para você morar, amém. E muitos são servos de Deus, não tem casa para morar e não tem nem coberta para cobrir. E são servos fiéis. E aí? Só porque ele não tem um teto? Porque às vezes ele não tem uma veste direito, ou não tem uma coberta direito para cobrir, e você vai dizer que ele é infiel? Não, ele é fiel. Você não sabe de que forma o Senhor está tratando com ele. A Bíblia diz que muitas ia ser a aflição do justo. O justo ia ser provado como ouro no fogo. Você não sabe de que forma o Senhor está o provando. Como que nós podemos julgar a pessoa? Pelo que ela é financeiramente. Sendo que nós não conhecemos o seu interior. A Bíblia fala do Lázaro e do rico. O Lázaro estava no seio de Abraão e o rico no inferno. E ele catava as migalhas que caía da mesa do rico. E aí? E quem é você para julgar? Porque a pessoa não tem um calçado para calçar, não tem um chinelo para colocar no pé, ou às vezes um alimento na panela, às vezes nem um arroz, está comendo uma sopa de fubá. Em vez de você criticar, vai lá no mercado, faz uma cesta básica, leva para ele, ore por ele, abrace ele, ame ele. Onde está o amor? O amor que separa nível social para amar. Onde está isso? Onde está Jesus nisso? Hoje tem uma igreja que olha o nível social. Se o mendigo bate na porta, eles põem para fora que lá no mendigo não pode entrar. Eu vi isso nas redes sociais, em igrejas grandes aí. Eu e minha esposa chegamos na igreja, minha esposa estava com uma bíbliazinha velha. As mulheres olhou para a Bíblia da minha mulher e começou a rir, zombar com coisa que a Bíblia é que a palavra muda, é que salva. O que salva é o conteúdo, se você praticar e colocar dentro de si. Eu já vi pessoas saindo de casa, pegando uma Bíblia velha, olha ela, nossa Bíblia está muito velha, troca para aquela nova lá. Meus amados, tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. São coisas horrendas e absurdas, e que Jesus não está nisso. Jesus trabalha por chamado. Deus trabalha por chamado. Observa na Bíblia, os chamados que Deus fez na vida dos profetas. Jeremias foi chamado de criança.
E Jeremias batalhou para não fazer a obra do Senhor. Chegou um momento que Jeremias, Senhor, mas eu sozinho. E Deus enviou Baruque para ajudar Jeremias. Olha o chamado de Davi. O processo que Davi teve da casa do pai dele para até chegar no trono e sentar. O processo que Davi teve. Olha o processo. É por chamado. Deus trabalha por chamado. Amados, que Deus, em nome do Senhor Jesus, venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha cada dia nos capacitar espiritualmente para que nós possamos manter firme e ajudar pessoas que querem ser ajudadas, porque quem não quer não adianta você pelejar. E porque cada dia que eu penso em entrar na Nova Jerusalém, eu penso nas pessoas que estão do meu lado. Ainda que sejam meus inimigos, eu penso, meu Deus, perdoa porque não sabe o que faz. Eu olho para minha família, para os meus irmãos, meus parentes, eu falo, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Que se eles soubessem o que é uma Nova Jerusalém preparada para a sua igreja, e se eles soubessem o que é um lago de fogo ardente, e nós estamos perto do Senhor entrar em juízo conosco, ou você morre, o Senhor entrou em juízo com você, e Jesus está perto de voltar, e nós estamos perto de morrer. Entra em juízo. Se você entrar em juízo desconcertado, condenado de uma vez por toda ao lago de fogo ardente. E a chance é enquanto nós estamos vivos. Pai, tem piedade e misericórdia de nós. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Pede Deus para escrever seu nome no livro do Cordeiro, que assim você está seguro, predestinado à eternidade. Se você permanecer fiel, firme no Senhor. Amados, ore pelo pessoal da África, pelas crianças da África, os doentes, os cancerosos, crianças cancerosas, porque essas crianças pecado nenhum fez. Mas o Senhor sabe o motivo e o porquê disso, porque Ele é Deus. Só cabe nós a orar por elas. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessas crianças. Eu vou fazer uma oração não muito longa, rápida, para toda criança do mundo. Que Deus venha socorrer as crianças inocentes. No nome santo do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós estamos enfrentando uma caçada. O inimigo, as legiões, as potestades têm usado as pessoas e eles levantaram numa caçada contra a minha vida e a vida da minha esposa. Mas com tudo isso, eu oro pelas crianças do mundo. As crianças, Pai, que estão cancerosas, criança, ó Pai, que não cometeu pecado algum, mas o Senhor sabe qual o motivo dessas crianças estar sofrendo tanto. Muitas crianças morrendo de fome, se definhando de fome no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta pessoas que tenham condição para levar o alimento a essas crianças. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, dá ordem aos Teus anjos para entrar, Pai, nos hospitais, aonde quer que esteja uma criança cancerosa, com tumor, aonde quer que esteja essa enfermidade, e cura-os, ó Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor disse mais: quando orardes, credes que recebereis e tê-lo-eis. A palavra do Senhor não pode ser revogada na vida de um justo. Então, Senhor, responde a minha oração. Envia do céu a resposta para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas crianças. Não é o meu nome, não é o nome de nenhum pastor que vai ser glorificado, mas é o nome do Senhor Jesus. Pai, receba essas crianças nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus.